falou que depois que você virou cadeirante, você não aceitava algumas coisas, algumas limitações, você queria continuar. A situação, assim, na polícia foi assim, né? Contar até um pouquinho da história. Então, é isso que eu ia perguntar, assim, como é que foi? Você entrou na polícia, caminhava normalmente? Andava normalmente. E né? como que aconteceu de você virar cadeirante? Como é que foi então, isso? foi assim, eu entrei pra polícia, né? Fui pra... Quer uma água, alguma coisa pra ele? Tá tranquilo, obrigado. Pega uma água pra mim. Entrei pra polícia, né? Fui pra homicídios e trampando no homicídios, tudo, né? Comecei a sentir alguns problemas, né? Comecei a sentir alguns problemas assim que, assim, né? A gente nunca acredita que vai ser alguma coisa mais grave, né? Então, assim, sentia que alguma coisa não estava certo no corpo, sabe? Né? Um formigamento nos pés, né? Alguma coisa assim, mas tocando barco, né? Tiveram algumas situações que me chamaram a atenção, né? Por exemplo? Uma situação, por exemplo, de uma cana, né? Que eu estava com meu parceiro, com um investigador mais velho, né? Na rua, proximidades do shopping Ibirapuera, desculpa, shopping Aricanduva, tá? Proximidades lá do shopping Aricanduva e a famosa mãozinha, uma senhora lá, por favor, acabei de ser assaltada, levaram minha bolsa, né? Aí, quem é, como que é, tal, características, né, sabe? Aí, vamos lá, né? O cara na hora que viu a gente começou a correr. Meu parceiro, ele era um pouquinho mais velho que eu, né? Bem mais velho, sabe? Já tiro antigão, né? E tinha uma investigadora que tinha acabado de entrar, sabe? Calça branca, né? Mas muito disposta, sabe? Muito disposta. Aí, né? Eu, molecão, sabe? Um palito. Eu, no meio do caminho, o cara, atrás do shopping tinha uma área de mato. Comecei a correr, né? Que era uma espécie de doca. Comecei a correr atrás do cara, né? Sabe? Aí eu senti que alguma coisa estava errado, né? Aí eu falei assim, para, filha da puta. Pode falar isso? Pode, claro, pode. Tá liberado. Para, filha da puta. Aí o cara... Aí aqui, na época, aquele famoso tiro, aí o cara... Tiro de advertência. Tiro de advertência. Não pode pegou fazer. sem querer o tiro de advertência. Não pode fazer sem isso. Sem querer o tiro de advertência pegou. Então, né? Sacanagem. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, né? Na época podia. Na época podia, né? Sabe? Aí o cara se jogou e falou assim, puta, matei esse cara, será, né? Aí, na época, eu comecei a correr, né? As pernas falharam, caí no chão, dei o tiro pro cara parar, sabe? Do nada, parou, acabou as forças, né? Aí, meu parceiro foi lá, junto com a colega, tá tudo bem, vai lá e corre e pega o cara, né? Sabe? Pegamos o cara, recuperamos a bolsa, né? E aí eu não conseguia andar. Cara, foi uma cena Sentia dor, não? Não sentia dor, mas acabou a força das pernas, né? E eu fiquei no chão tentando entender o que estava acontecendo, né? E aí prenderam um cara, né? Assim, vieram os seguranças do shopping e aí eu falei para os caras, me ajuda a ir para a viatura. O parceiro, ele olhou assim, falou assim, quer que te leve para o hospital? Eu falei assim, não, vamos embora. Eu vou te explicar o porquê que aconteceu, né? Eu fiquei na cadeira de rodas por conta de um aneurisma. Esse aneurisma foi em decorrência de uma má formação venosa, né? Então, toda vez que a adrenalina subia, essa má formação ela inchava, tá? Ela inflava, porque a pressão, né, aumentava. Ele pressionava a medula e interrompia o sinal nervoso. Foi aí que... né, ficava mais calmo, né, a situação se normalizava, retraía um pouquinho, voltava os movimentos.
Caramba. Sabe? Mas assim, eu precisei voltar, né? Quem olhava assim de fora, falava assim, aconteceu alguma coisa com a polícia lá, sabe? Eu precisei voltar os 2 seguranças me levando para a viatura, né? Pronto-socorro, não, delegacia, sabe? Vamos lá, sabe? Porque e depois aí, voltou? Então, foi quase que um trajeto indo, sabe? Já, isso, aquilo, tentando entender, mas eu sentia que o corpo, ele voltou, sabe? Voltou, tal. E aí, quando eu entrei na delegacia, parecia que não tinha acontecido nada. Vai ver isso daí, vai ver isso daí, vai ver isso daí, porque assim, não foi algo assim de uma hora para outra. Foi progressivo, né? Entendeu? E aí, eu entrei na polícia, andava uns 3 anos, mais ou menos, né? Quase 4 anos, né? Na rua, fui investigar, né? Comecei a investigar de maneira mais séria, tudo porque, a gente acha que não é nada. Falei assim, deve ser uma hérnia, deve ser alguma coisa, a gente jamais imagina que... E aí eu fui percebendo que, né, meus movimentos foram perdendo, né? Era mais frequente sim, sabe, né? Sintomas. Sim, então chegou uma hora, internei, né, sabe? Conseguiram descobrir o que era, né? Porque até então, né, a coisa não era tão fácil, tão rápida quanto é hoje, né? Operou, mas ficou a lesão na medula, né? E aí ficou a lesão na medula e aí eu fiquei 4 anos praticamente afastado, fazendo fisioterapia, fazendo tratamento, né, sabe? Mas nesse meio tempo, né, tipo assim, né, aquela incógnita. E aí, o que vai ser da minha vida na polícia? Se fosse na polícia militar, eu estaria aposentado, né? E como não foi um problema, um acidente de trabalho, sabe, ou em serviço, né, foi em decorrência de problema de saúde, né, eu receberia proporcionalmente ao tempo de... A aposentadoria seria proporcional ao tempo de polícia, ao tempo de casa, né? Assim, não, né? Graças a Deus nesse sentido, né? Falei assim, você quer me perguntaram, você quer aposentar ou você quer readaptar? Eu falei assim, não, quero readaptar, não quero sair da polícia, sabe? Quero readaptar. Aí eles me readaptaram, né? E aí nesse meio tempo voltei depois de um bom tempo fazendo fisioterapia, né, sabe, voltei, sabe, né, para as chefias, né, ia lá, ficava, sabe, atendia um telefoneminha e tal, sabe, um negócio leve, entendeu, sabe, bem administrativo mesmo, né. Depois de algum tempo aí nas chefias, né, sabe, fazendo puro serviço administrativo, fiquei 9 anos na subfrota, né, sabe, cuidando de manutenção de viatura, sabe, né, a administração de frota, né, até que por fim, né, teve um último remanejamento em 2019, né, por conta da abertura das delegacias de defesa da mulher 24 horas e falou assim, a gente precisa de gente para compor o quadro das DDMs, né. Aí tu foi pra lá. Aí eu acabei indo pra lá. Vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Eu quero voltar um pouco. Você falou que foi aos poucos, depois você foi internado, descobriu o problema. Mas você precisou ser internado para você fazer os exames e ir atrás? Porque homem para ir pra médica é uma tristeza. Porra, tem que estar com um problema muito grande mesmo, né? Exatamente, sou desse jeito, sabe? Então você ficou postergando a ida. O médico falou alguma coisa, se fosse antes, ia mudar alguma coisa? Então, falaram alguma coisa do tipo? Uma grande incógnita. Não sabe? É uma grande incógnita. Não sei se eu tivesse operado antes, porque eu sou muito resistente aí a médico. Sou desse jeito também, né? Só que eu já percebia. Então, eu comecei a fazer alguns exames ambulatoriais, né? Sabe? Que sempre eram meio inconclusivos, né? Até que, olha, teve uma médica neurologista que eu fui numa consulta de rotina, né? Sabe? Acho que tua esposa mandou tu ir nessa consulta. Não, ela foi comigo, ela que marcou. Ela que marcou, sabe? Ela que marcou. Ela que marcou, né? Sabe? E aí, marcou, falou assim, vai lá, tá bom. Fui lá, né? A médica, ela fez alguns exames, sabe, né? Até simples de reflexo, tudo. E aí acendeu o alerta amarelo, né? Falou assim,
Você veio com alguém? Falou, vim com minha esposa. Aí falou assim, então você pode pegar aí, né? Pode ficar tranquilo que já avisa para ela que você vai ficar internado, né? Cara, caraca, tu não esperava por isso? Não esperava de jeito nenhum. Tu foi andando para lá? Fui andando e aí foi um baque, entendeu? Falou assim, ó, você precisa ficar internado para fazer alguns exames, né, mais apurados, porque assim, né, tem uma série de hipóteses diagnósticas, né, e a gente precisa investigar melhor o que você tem, sabe? E era nítido que eu estava perdendo gradualmente, sabe? E assim, né, cada vez mais eu estava comprometendo a mobilidade, né? Então, no final das contas, eu acabei ficando internado e eles descobriram que era, falaram assim, ó, vai precisar operar. Falei, tem outra chance? Não. Então vamos, né? Vamos, o que eu posso fazer? Sabe? Esclareceram tudo, mas sabe quando você já sente que, assim, meu, eu estou perdendo o movimento nas pernas, sabe? Né? Então, assim, né? Tua cabeça, na época, eu imagino que claro, porque ficou uma loucura, né? Sim, você fala assim, e aí, doutor, né? Vou ficar melhor? Depende muito, né? Sabe? Depende muito, mas sempre me esclareceram, né? Quais eram os riscos, tudo. Mas eu fui sentindo que eu ia ficar na cadeira de rodas, né? Senti porque isso. Internado, meu quadro ele foi piorando, né? A ponto de eu entrar andando no hospital, né? Sabe? E enquanto internado, eu fiquei internado 3 meses, até entre exames e tudo, né? Eu fiquei completamente na cadeira de rodas. Mas ficou 3 meses internado, fazendo os exames, investigando. Sim, e aí... Cara, ficou um tempão, achei que foi 3 meses só para descobrir o que era exatamente. Ressonância, tomografia, e na época não eram exames tão acessíveis quanto é hoje, né? Então, isso daí né, foi aquele negócio. Teve um dia, estava andando no corredor do hospital e pum, acabou, sabe? De lá para cá, não conseguia mais levantar, né? E aí tu volta para casa quanto tempo depois? Com a condição de cadeirante? Sim, depois desses 3 meses, né, sabe, uma série de coisas estava acontecendo na minha vida, né, minha esposa estava grávida, sabe, e, enfim, sabe, tinha muita coisa acontecendo, né, sabe, tinha muita coisa acontecendo mesmo, né, voltei, sabe, né, tudo ao mesmo tempo, assim. Tentando me adaptar, entender, sabe, né? Ainda muito dependente, né? Porque quando você acaba tendo alguma deficiência física, né? Sabe, que vem o baque, até você ganhar um grau de autonomia, um grau de independência, demora um pouco, sabe? Para você pegar, fazer suas coisas sozinho, descobrir como é que você faz, como é que você não faz, né? Imagino. Sim. Você saber, enfim, para tudo, né? Sim. Para tu sair da cadeira e deitar na cama, sim, sofá, qualquer sim, coisa, sim. cozinhar, sei lá, tudo. E aí a fisioterapia foi importantíssima nesse sentido, né? Sabe? Tanto é que assim, eu consegui recuperar alguma coisa de movimentos, né? Sabe? Graças à fisioterapia. Eu tenho que agradecer, eu agradeço isso daí até hoje, né? Aqui em São Paulo tem uma instituição chamada Associação dos Policiais Militares Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, né, a PMDFESP. Eu mesmo não sendo policial militar, né, eu fui acolhido à época, né, pela PMDFESP, né, e lá eu realizei grande parte do tratamento por bondade mesmo, né, do presidente que me viu naquela situação e estava desamparado, assim, em questões médicas, sabe? Né? Que legal, fez lá. Hoje na perna tu tem um leve movimento. Tem. Não tem força para ficar não em tem pé, força mas... para ficar em pé, mas... Né, então... Mas tu consegue dar uma leve movimentada. Sim. Na perna. Sim. E com a sua família, com a sua esposa, a adaptação, ela deve ter te ajudado demais nesse processo. Né? Sabe, mulher pequenininha, mas guerreira, mano. Sabe? Então, na época, a gente ainda não tinha carro, né? Compramos o nosso primeiro carro, uma Marajó, né? E
tacava a cadeira de rodas dentro da Marajó, sabe? Com filho, com tudo. Olha, muito guerreira mesmo, sabe? Colocava lá, me levava para fisioterapia, né? Tinha quando ainda não tinha o nosso primeiro carro, né? A ambulância da Polícia Civil, da Divisão de Transportes, né? Me levava para fazer fisioterapia, sabe? Contei muito com a ajuda deles, sabe? Então, não sei ainda se existe esse serviço, né? Hoje em dia, mas na época existia, né? A ambulância própria da Polícia Civil, então contei muito com a ajuda deles, né? E assim, aos poucos, né? Ganhando autonomia, sabe? Deu alguma revolta no início? Algum tipo de porque eu não, ou não? Você ficou tranquilo? Não. Eu convivi com muitos colegas policiais que ficaram na cadeira de rodas e que se a coisa ela é abrupta, né? Sabe? Revolta mais. No meu caso, como foi indo alguma coisa gradativa, né? Sabe? Você vai se conscientizando, sabe? Você vai se conscientizando, né? E aí você procura meios, né, de falar assim, né, como é que eu vou fazer, né, sabe, daqui por diante, entendeu? Então, cada dia é um novo desafio, sabe? E o caso de tu, mesmo cadeirante, querer sair pra rua, brabo, e que agora mudou, mas era um pouco de resistência também, né? Não aceitava de jeito... Assim, tipo, isso, como isso assim? sim. Como isso assim? sim. Tá, não é porque eu sou cadeirante que eu não posso mais prender, não posso Exatamente, mais dar cana, não, você tava acostumado a isso? sabe, não era revolta, era não aceitação. Sim. Tá? Não era revolta por ter ficado, sabe? Era não aceitação. Entendi. Sabe? Né? E você sabe o que eu acabei descobrindo com isso? Né? Um negócio que é fantástico. Realmente, né? Se você for olhar assim, olha, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. As pessoas não têm noção, sabe? Do quanto que a gente é capaz. Sabe? Né? Não tem... porque assim, você não está numa cadeira de rodas para vivenciar o que a pessoa pode ou não pode fazer, o que ela é capaz ou o que não é, sabe? Então vem aquela interrogação gigante. O que a gente vai fazer com esse policial nessa situação, sabe? E aí, né, aos poucos, a gente... é sempre a mesma história. Você acaba, né, de certa forma, tendo que demonstrar, às vezes para os seus chefes, para os seus superiores, sabe, né, do que você é capaz, sabe? O que é capaz? Entendeu? Sabe? O que você pode fazer? Pode ser útil no né? né? Sabe? Então, é um negócio que assim, né? Senão, você vai ser olhado assim com aquele olhar de dó. E a gente não precisa de dó nenhuma de ninguém, entendeu? Sabe? Me dá as ferramentas que eu trabalho. Sabe? Eu faço o meu melhor. Me dá o instrumento, né? Que eu trabalho. Entendeu? Acho que ninguém gosta desse olhar de dó, né? Que você percebe que a pessoa tá com pena de você, enfim. Não, muita gente se vitimiza. Sim. Sabe? Muita gente, mas não... Não é o teu caso. Não. Tu não gosto. Não, com a condição que eu tenho, eu posso fazer um monte de coisa e bora lá, e bora fazer. Bora, não, quero trabalhar. Sabe? Bora, né? Eu acho que até pra cabeça, eu acho que faz bem você trabalhar, produzir. Exatamente. Imagina você fica só em casa. Né? Exatamente. Não, sabe? Para. Né? Enquanto eu estava fazendo o tratamento médico, sabe? Tudo bem, se ocupava e tal, sabe? Mas, né? Não dá. Você faz mais que você veio aqui sozinho, entrou aqui, veio... Exatamente, eu vim dirigindo meu próprio carro, sabe? Adaptado, né? A única coisa que eu precisei de ajuda realmente, mas isso daí até por opção minha de posicionamento, porque assim, tem cadeirante que tira a cadeira do próprio carro. Eu, né, quis poupar os bancos e colocar a cadeira no porta-malas. O cadeirante acertou mais mala do que eu, acertou mais vagabundo do que eu. Nunca precisei derrubar alguém. Aconteceu, sabe? Aconteceu. Né? Aconteceu, né? Não fui eu que quis, os malas que pediram, sim, né? Sabe? Sim. Se eles se entregassem tudo numa boa, se não, né? Se não sair de casa para roubar. Exatamente. Eu acho que polícia nenhum sai de casa para matar, para alvejar ninguém, tá? Eu acho que o pensamento do polícia, né? Eu vou sair de casa, sabe?
vou fazer o meu trabalho, eu quero voltar para minha família, sabe? Quero voltar para casa, são e salvo, entendeu? Né? É isso aí. Sabe? Só que assim, a gente tem a parcela da população que, né, quer afrontar, quem decide o tratamento, né, sabe? É o próprio marginal, sabe? Fato.